Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da matéria da Veja do dia 11 de março com a seguinte manchete: líder evangélico dá banho de água fria em Bolsonaro sobre eleições. Mas antes de falar sobre isso, tem coisa interessante aqui, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa as notificações. Se gostar do vídeo, deixa like. Se você assistir e não gostar, deixa o dislike, faz parte. Se puder comentar aqui embaixo e também compartilhar em grupos de WhatsApp e Facebook, tudo isso faz com que outras pessoas fiquem sabendo do nosso trabalho e venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, mas antes de falar da Veja, eu quero trazer aqui que o portal Metrópolis noticiou aquele encontro que Bolsonaro teve com lideranças evangélicas no dia 8 de março. E lá o Metrópolis disse que Bolsonaro vem perdendo força entre os evangélicos, segundo apontam diversas pesquisas, e que, preocupado com o cenário, o atual mandatário organizou o evento ainda no início de fevereiro. O objetivo de Bolsonaro com a reunião é saber com quem do segmento pode contar numa eventual reeleição no pleito de outubro deste ano. E a Veja vai dizer então que o bispo Abner Ferreira, homem forte da Assembleia de Deus de Madureira, uma das maiores denominações evangélicas do país, estará com Jair Bolsonaro em seu plano de reeleição. Ferreira esteve na última terça no evento do presidente com líderes cristãos em Brasília. O bispo tem atuação um pouco mais discreta na política do que a de, por exemplo, Silas Malafaia, também aliado de Bolsonaro, mas que verbaliza suas posições e oposições mais abertamente. Aqui eu faço uma pausa na matéria só para destacar que o Malafaia virou uma espécie de guru de Bolsonaro para diversos assuntos. Eu diria que hoje Malafaia consegue ter mais influência junto ao atual presidente do que alguns ministros, só para a gente ver o nível desse governo. E Malafaia virou uma espécie fiscal de evangélico. Basta o Ciro, Lula ou Sérgio Moro, enfim, fazer algum aceno, alguma liderança, se reunir com algum pastor, por exemplo, que logo aparece Malafaia dando os seus chiliques e fazendo aqueles showzinhos. Realmente, Malafaia virou uma figura extremamente prejudicial em vários aspectos, principalmente na pandemia, em que o Malafaia prestou um desserviço espalhando mentira e negacionismo, que nada mais é do que aquilo que Bolsonaro, como presidente, também fez. E voltando aqui para a questão da Veja, que questionou o bispo Ferreira sobre como seu ministério iria se posicionar nas eleições a presidente e também ao governo dos estados no país neste ano. Ferreira explicou que a Assembleia de Madureira já decidiu pelo apoio a Bolsonaro, mas ainda não definiu o que fará nas disputas dos estados. Sobre o apoio a Bolsonaro, surpreende 0 pessoas. Eu não consigo imaginar Malafaia apoiando o outro que não seja o atual presidente. Mas para quem esperava só uma fala positiva e animadora do Ferreira, ficou um pouco decepcionado e desanimado, porque ele disse o seguinte, voltando aqui para a Veja: Ferreira deu um banho de água fria nos que acham, como Bolsonaro, que o alinhamento aos evangélicos é estratégia eleitoral infalível. O bispo disse que o poder dos pastores de influenciar o voto dos fiéis é limitado. Abre aspas para o pastor: quem decide o voto é o eleitor. Pastor não decide eleição. Nenhum líder pode impor o voto a ninguém. O máximo que podemos fazer é indicar, apontar caminhos, apresentar opções. Temos respeito e reconhecemos a legitimidade de todos os candidatos. Bom, sobre pastor indicar candidatos, eu particularmente tenho opinião sobre isso e eu até quero saber o que vocês acham dela. Para mim, pastor ou líder de qualquer religião, ele tem o direito de manifestar a sua opinião, enfim, de dizer, olha, eu vou votar nesse, enfim, e recomendo o voto, mas para mim isso deve ser feito fora do ambiente religioso, seja esse ambiente físico, nas igrejas, nos templos, nos centros, nos terreiros, ou também nos, vamos dizer assim, nos espaços virtuais dessas instituições. Agora, o pastor, o padre, o palestrante espírita que queira manifestar a sua posição fora desse ambiente, na minha opinião, ele tem esse direito. O problema é utilizar a estrutura religiosa, enfim, utilizar a tribuna, o palanque, o púlpito, o palco, para naquele momento da pregação você ficar recomendando voto neste ou voto naquele, seja para presidente, deputado, governador, porque eu acredito que as pessoas que vão a um culto, que vão a uma missa, que vão a uma palestra espírita, que vão em busca de uma assistência junto aos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, eles estão ali em busca de outra coisa.
Muitos deles estão fragilizados emocionalmente. Inclusive, eu acho que a instituição ela deve manter uma neutralidade em relação à indicação deste ou daquele candidato. O que não quer dizer que as instituições e os líderes religiosos devam ser omissos em relação àquilo que afronta a própria vida. Então é necessário distinguir posicionamento religioso em relação a várias questões que a política tem sim condição de interferir e posicionamento sobre candidatos. Aqui eu quero deixar bem claro. E sobre a parte do quem decide voto é o eleitor, que pastor não decide eleição, ele poderia até ter dado uma declaração mais animadora para Bolsonaro. Mas como o Bolsonaro não tem mais o apoio que tinha antes junto aos evangélicos, e aqui eu digo não em relação a essas lideranças, porque muitas delas continuam fechadas com Bolsonaro, mas eu digo mesmo do evangélico que vai lá na igreja, da pessoa simples, humilde, que também sofre com esse desgoverno. Então muitos pastores começam a se preocupar também com a questão econômica do país, que afeta todo mundo, católico, ateu, espírita, umbandista e evangélico. E isso pode impactar, vejam só, até na arrecadação do dízimo de algumas igrejas. E por mais que pastores se utilizem, da tribuna para pedir votos para Bolsonaro, o cara vai sair dali, vai parar num posto para abastecer o seu carro e vai pagar R$8 no combustível. Se for diesel, vai pagar quase R$7, que é o que está aqui em Uberlândia, a cidade que eu moro. É um absurdo. Não existe uma bomba de gasolina especial para evangélicos e para não evangélicos. Então, ele, o evangélico, assim como todos nós, sofremos na pele e sofremos no bolso a falta de governo, o despreparo e a incompetência de Bolsonaro. Essa questão dos combustíveis não depende de Congresso, não depende de STF, depende, sabe de quê? Da caneta BIC do Bolsonaro, da sua força política. Só que não tem, ele está rendido. É um covarde nesse aspecto e falta a ele coragem, só isso. Para enfrentar quem? Para enfrentar os acionistas, para enfrentar a elite financeira. Então Bolsonaro mente nessa questão de caneta BIC para passar uma sensação de que ele é poderoso, com uma coisa simples que ele economiza, mas no fundo, aquilo que ele tem que fazer com essa caneta BIC ou qualquer outra caneta, ele não faz, inclusive mudar essa política de preços da Petrobras, que, insisto, perversa, criminosa, é um assalto à mão desarmada aos nossos bolsos e também aos bolsos dos evangélicos, que têm sim autonomia para decidir em quem votar, mas a gente sabe que muitos acabam sendo influenciados, cada vez menos pelo que a gente observa nas pesquisas. Evangélicos também têm que rodar 14 horas no Uber para ficar rico, para ficar milionário? Não, eu tenho conversado com alguns que eu, rodo de vez em quando, é impressionante, estão começando a trabalhar às 5 da manhã, parando 10 da noite, para dar conta de pagar as despesas básicas e pagar o carro financiado. Evangélico também perdeu parente nessa pandemia por conta da omissão desse governo e também por conta da ação, porque esse governo não errou só por omissão. Quando decidiu agir, recomendando tratamentos malucos que não têm efeito nenhum para a Covid, isso também afetou e evangélicos também perderam parentes. Enfim, então esse país está se afundando em vários aspectos e os evangélicos não são seres à parte desses problemas. Eles também sofrem. Por isso, muitos deles já estão dispostos a não votar mais no Bolsonaro, já estão reconhecendo a fraude que é esse presidente. Outros ainda acreditam, ainda estão iludidos, sobretudo porque muitos têm uma rejeição ao PT e, vendo Lula liderando as pesquisas, ainda se apegam a Bolsonaro. Mas quando a campanha de fato começar e uma outra alternativa crescer, podendo quebrar essa polarização, muitos evangélicos também sairão desses dois que hoje lideram as pesquisas e podem migrar para essa alternativa. E isso independente do que vai dizer Malafaia, esse pastor ou qualquer outro. Então é importante compreender que existe na sociedade um clamor por uma alternativa. E entre os evangélicos também. Não estou generalizando, porque eu sei que tem evangélico que está fechado com Bolsonaro, outros fechado com Lula. Faz parte, eu respeito esse eleitor, mas tem muita gente cansada dessa briga, que não está levando o país para lugar nenhum. Na verdade, está levando cada vez mais para o fundo do poço. Meus amigos, então é isso. Vamos ficar bastante atento aqui e qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando. E se você puder, meus amigos e amigas, compartilhem esse vídeo, mandem lá nos grupos WhatsApp e Facebook. Isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Valeu e até o próximo vídeo.